Você já se sentiu invisível? Não daquela invisibilidade física de passar despercebido numa multidão. Uma invisibilidade mais cruel, mais silenciosa. Aquela onde você está ali, falando, se esforçando, sendo atencioso, presente, disponível, e a mulher à sua frente olha através de você como se você fosse feito de vidro. Como se sua existência fosse tão relevante quanto o barulho do ar-condicionado. Você oferece o mundo explícito, sua atenção, seu tempo, seus presentes, sua validação mais genuína. Você se entrega como um rei que deposita sua coroa aos pés de alguém, e ela, silenciosamente, sem nenhum remorso, prefere o homem que não oferece nada disso, o homem que atravessa a rua sem olhar para trás, o homem que parece nem saber que ela existe. E você fica ali com sua coroa nas mãos, se perguntando, o que ele tem que eu não tenho? A resposta mais cruel e libertadora que você receberá hoje é esta: o que ele tem não está no que ele faz, está no que ele é. E essa diferença, meu amigo, é um abismo. Enquanto você opera no campo do explícito, tentando traduzir seu valor em gestos, palavras e provas de afeto, ele opera no campo do imanente. Imanente é aquilo que existe por si só, que não precisa se provar, que simplesmente é. A montanha não precisa gritar "sou grande". Ela apenas ocupa seu espaço no horizonte e, por isso mesmo, atrai todos os olhares. O sol não precisa declarar "sou quente". Sua presença é sentida na pele, inegável, indiscutível. E você, que tenta gritar seu valor, se esquece de que o que realmente importa não pode ser dito, só pode ser sentido. Nós fomos condicionados a acreditar que o mundo funciona na lógica do explícito. Desde crianças, aprendemos que para conseguir algo precisamos pedir. Para ser amado, precisamos provar que merecemos. Para ser notado, precisamos fazer barulho. E quando transferimos essa lógica para o universo feminino, ela colapsa de forma espetacular. Porque a mulher, em sua essência mais primitiva, não responde ao que é dito. Ela responde ao que é sentido. O corpo dela, o sistema nervoso dela, o inconsciente dela estão sintonizados em uma frequência completamente diferente da sua lógica racional. Ela é uma antena biológica captando sinais que você nem sabe que está emitindo. E o sinal mais forte que existe é o da imanência. Aquele que diz "eu existo e me basto", independente de você. O que você realmente deseja, no fundo do seu silêncio interior, não é apenas que ela diga sim para um encontro. Não é apenas que ela responda sua mensagem ou aceite sair com você. O que você deseja, e talvez nunca tenha tido coragem de admitir para si mesmo, é que ela sinta um vazio quando você não está. É que a sua ausência pese mais do que a sua presença explícita jamais pesaria. Você quer ser uma falta, não um excesso. Você quer que na quietude do quarto dela, quando o celular não notifica nada, pensamento involuntário atravesse a mente dela. Cadê ele? E isso, meu amigo, só é possível quando você aprende a operar no campo do implícito. Porque o explícito cansa, o explícito satura, o explícito se torna ruído de fundo. Mas o implícito ecoa. Neste mergulho que vamos fazer juntos, você vai dissecar a anatomia desse poder silencioso. Vamos entender por que a sutileza derruba muralhas que a bruteza explícita jamais arranharia. Vamos explorar os pilares que transformam um homem de explícito, previsível, carente, raso, fácil de ser decifrado, em um homem imanente, misterioso sem ser enigmático por jogo, magnético sem esforço, inesquecível sem precisar implorar por um lugar na memória afetiva de ninguém. Prepare-se para uma cirurgia na sua alma masculina. Vai doer um pouco. Mas quando a anestesia passar, você vai se olhar no espelho e finalmente reconhecer o homem que sempre esteve lá, escondido atrás de tanta tentativa de agradar. Observe a cena com honestidade cirúrgica. Quando você vê uma mulher que desperta seu interesse, qual é o primeiro movimento interno que acontece dentro de você? Se você prestar atenção, vai perceber que sua mão invisível se estende. Você estende a mão para pedir. Pede atenção, pede aprovação, pede uma chance, pede que ela te note, pede que ela te escolha. Me nota, me aceita, me quer. São súplicas silenciosas que seu corpo inteiro transmite, mesmo quando sua boca fala sobre o tempo ou sobre o trabalho. Sua linguagem corporal, seu tom de voz ansioso, suas mensagens excessivas, sua disponibilidade imediata para vê-la. Tudo isso é uma súplica disfarçada de gentileza. Você se torna um mendigo emocional vestindo um terno de bom moço. E o problema não é ser bom. O problema é que a bondade que mendiga não é bondade, é carência fantasiada de virtude. A mulher não sente desejo por quem pede. Isso é uma lei gravada na biologia dela há milênios. O que ela sente por quem pede é pena, quando muito. Ou tédio, quando não consegue disfarçar. Ou nojo, quando o pedido é tão explícito que chega a ser patético. O desejo dela é despertado por quem oferece a experiência de um estado emocional. O homem imanente não estende a mão para pedir. Ele oferece a mão para que ela se apoie, se ela quiser. Ele oferece a presença dele como um espaço, não como uma petição.
Ele não precisa da validação dela porque sua validação vem de uma fonte interna inabalável. E essa fonte interna é o que ela sente, mesmo sem entender. Ela sente que ali há alguém que não precisa dela para existir. E isso, paradoxalmente, faz com que ela queira existir dentro do mundo dele. Pense na diferença entre um cachorro e um leão. O cachorro, quando você chega, abana o rabo, pula, lambe, implora por um afago, por um pedaço de comida, por um mínimo sinal de que você reconhece sua existência. O leão, quando cruza seu caminho, não te pede nada. Ele simplesmente cruza. Ele ocupa o espaço com a autoridade de quem não precisa provar que é leão. Qual dos dois paralisa você de admiração e de um certo medo reverencial? Qual dos dois você respeita instintivamente, sem precisar pensar? A mulher sente a mesma coisa. Quando você chega pedindo, você é o cachorro. Quando você simplesmente cruza o caminho dela com a solidez de quem já está inteiro, você é o leão. E ela pode até se aproximar do cachorro para fazer carinho, mas é no leão que ela quer enroscar o corpo à noite. A natureza é implacável em seus ensinamentos, se você souber observá-la. Na selva, o explícito demais é um alvo. O pássaro que canta mais alto, que pula de galho em galho chamando atenção, é o primeiro a ser visto pelo predador. O homem que se mostra demais, que se explica demais, que se declara demais, que posta demais, que mensageia demais, está inconscientemente se colocando na posição de presa emocional. Ele está gritando para o mundo: estou aqui, vulnerável, exposto, preciso que você valide minha existência. E a mulher, que é uma predadora emocional no sentido mais nobre e instintivo do termo, sente o cheiro do desespero. O sistema nervoso dela capta esse cheiro e instantaneamente o interesse morre, porque não se pode caçar o que já está morto. Não se pode desejar quem já se entregou antes mesmo da batalha começar. Toda vez que você sente aquela vontade incontrolável de mandar uma mensagem para ver como ela está, ou para garantir que está tudo bem, ou para saber se recebeu a mensagem anterior, você está prestes a cometer o pecado original do homem explícito. Você está prestes a trocar o seu poder imanente pela fraqueza barulhenta da sua presença não solicitada. Você está trocando ouro por espelhos. Porque naquele momento você não está sendo gentil. Você está dizendo, sem palavras: minha ansiedade está tão alta que preciso que você me responda para que eu possa existir de novo. E ela sente isso. Ela sente no timing da mensagem, na energia da mensagem, na ausência de espaço entre uma mensagem e outra. E quanto mais ela sente, mais longe você fica de ser aquele homem que ela não consegue tirar da cabeça. A mão que pede nunca recebe o que realmente importa. Ela pode receber migalhas de atenção, respostas secas, encontros esporádicos regados à piedade, mas não recebe desejo. Desejo é algo que só flui na direção oposta. Flui em direção a quem tem as mãos fechadas, não estendidas. Flui em direção a quem caminha com as mãos nos bolsos, ocupado com o próprio horizonte, e de repente para, olha para o lado, e oferece não um pedido, mas um convite silencioso: se você quiser, pode vir comigo. Mas se não quiser, eu continuo, porque meu caminho já existia antes de você. Essa é a mão que oferece. E é essa mão que ela vai segurar com força, com medo de soltar. Existe um engano profundo que a modernidade reforça todos os dias: a ideia de que comunicação se faz com palavras. Você cresceu acreditando que, se explicasse seus sentimentos com clareza cirúrgica, seria compreendido. Se verbalizasse suas intenções com honestidade, seria correspondido. Se abrisse seu coração em uma declaração bem construída, ela finalmente enxergaria seu valor. Mas a verdade que ninguém te contou é que a mulher não se lembra do que você disse. Ela se lembra de como você a fez sentir. E esse como é transmitido integralmente pela via implícita. É linguagem do corpo, é energia, é silêncio, é presença. É tudo aquilo que não pode ser digitado num aplicativo de mensagens. O homem explícito morre de medo do silêncio. Para ele, silêncio é vazio, é desconforto, é sinal de que algo está errado. Então ele preenche com perguntas, com histórias, com piadas, com opiniões, com qualquer coisa que tape o buraco do silêncio. Ele não sabe que o silêncio não é um buraco. O silêncio é um templo. E é nesse templo que o desejo dela ecoa. Quando você fala sem parar, você ocupa todo o espaço. Ela não tem onde colocar a imaginação dela, não tem onde projetar os desejos dela, não tem onde sentir falta de você porque você está ali inteiro, disponível, saturado. Mas quando você silencia, você cria um vazio. E a natureza feminina odeia o vazio. Ela vai preencher esse vazio com pensamentos sobre você. O poder da pausa é uma das armas mais subestimadas na arte da atração imanente. Quando ela fala algo, especialmente algo que poderia te desestabilizar, você faz uma pausa antes de responder. Não é uma pausa dramática, de quem está fazendo joguinho. É uma pausa natural, de quem processa, de quem não é reativo, de quem tem autocontrole.
Essa pausa é um abismo. Nela, a ansiedade dela cresce. Ela se pergunta: o que ele está pensando? Será que gostou? Será que não gostou? Será que eu falei algo errado? Enquanto ela se pergunta, o sistema nervoso dela está trabalhando para você. Está investindo energia emocional em decifrar você. E onde há investimento emocional, há desejo. A pausa é o templo. Deixe que o eco trabalhe a seu favor. O olhar, então. O olhar é talvez a ferramenta mais poderosa que você possui e provavelmente a mais subutilizada. O que é mais forte? Dizer você é linda ou sustentar um olhar profundo por 3 segundos a mais que o normal, com um leve sorriso no canto da boca, e depois desviar lentamente, como se tivesse visto algo ainda mais interessante em outra direção. O elogio é explícito, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque toda mulher bonita já ouviu que é linda milhares de vezes. Sua palavra não tem peso extra, mas o olhar carrega uma pergunta não dita. Ele diz: eu te vejo, não a sua aparência, não o seu vestido, não o seu cabelo. Eu te vejo. E você consegue me ver? Ele gera um desconforto gostoso, uma dúvida, uma busca. Ela vai passar o resto da noite, talvez o resto da semana, tentando decifrar o que aquele olhar significava. E enquanto ela decifra, você está dentro da cabeça dela, gratuitamente. O teste inconsciente que toda mulher aplica é simples. Ela diz algo para te provocar, para ver se você reage. Pode ser uma indireta, pode ser um comentário sobre outro homem, pode ser um silêncio calculado. O homem explícito reage na hora. Se explica, se defende, ataca, justifica, tenta provar algo. Ele morde a isca com a fome de quem precisa ser aceito. O homem imanente, ele sorri, desvia o olhar, muda de assunto, ou simplesmente pergunta, com a tranquilidade de quem não está ameaçado: e você, o que acha? Ele não morde a isca porque ele não é um peixe desesperado por comida. Ele é a água calma onde a isca se afoga sem fazer barulho. E ela observa isso. Ela registra que você não foi controlado pela provocação dela. E isso, sem que ela entenda racionalmente, aumenta o valor de você aos olhos dela. Porque no fundo, o que ela quer saber é se você é mais um homem que pode ser manipulado pelas emoções dela. Se você dança conforme a música que ela toca. Se o seu estado emocional depende do que ela faz ou deixa de fazer. Quando você mostra que não, que você é a rocha e não o vento, algo muda na química dela. Ela relaxa, porque encontrou alguém sólido. E ao mesmo tempo, fica alerta, porque não sabe como te controlar. Esse estado de relaxamento e alerta simultâneos é o estado do desejo feminino. É exatamente onde você precisa estar. Nem tão previsível que ela entedie, nem tão instável que ela desconfie. Apenas presente, silencioso, olhar firme, pausas certeiras. A linguagem do imanente não se aprende em manuais. Ela se aprende calando a boca e ouvindo o que o corpo diz, o seu e o dela. Existe uma lógica oculta que rege o desejo feminino, e ela é radicalmente oposta à lógica masculina. O homem, em sua simplicidade objetiva, deseja o que vê, o que está disponível, o que parece acessível. A mulher deseja na proporção inversa da disponibilidade. Quanto mais disponível você está, menos desejável se torna. Quanto mais você se oferece, mais ela se afasta. Não por maldade, não por joguinhos, mas por uma programação biológica que antecede a civilização. O mecanismo é simples: o que é escasso se torna valioso, o que é abundante perde o valor. Água da torneira você não valoriza até passar um dia no deserto. O homem explícito é água da torneira. A atenção dele, o tempo dele, o afeto dele estão sempre disponíveis, sempre à mão, sempre jorrando independente. Ela não precisa fazer nada para merecer, não precisa se esforçar, não precisa sequer demonstrar interesse. Basta existir que você já está lá, presente, disponível, atento. E o que é dado sem custo não tem valor. Pode observar. Aquilo que você conquistou com esforço, que te custou algo, que você teve que esperar, você valoriza muito mais do que o que caiu no seu colo sem pedir. Com ela é exatamente igual. Se você está sempre lá, você não custa nada. E o que não custa nada não gera desejo. O homem imanente é uma fonte no deserto. Ele não está sempre disponível. Ele aparece, sacia a sede com água pura, e depois desaparece novamente no horizonte. Ela não sabe quando vai encontrá-lo de novo. Não sabe se ele vai estar lá amanhã. Essa incerteza ativa um circuito primitivo no cérebro dela, o circuito da caça. De repente, ela não é mais a caça sendo perseguida pelos homens explícitos. Ela se torna a caçadora, tentando rastrear a fonte, tentando garantir o próximo gole. E nessa inversão, meu amigo, está todo o poder que você sempre buscou. Ela agora trabalha por você. O gatilho da curiosidade sexual é um dos mais subestimados. O homem explícito chega no primeiro encontro e conta a vida inteira.
Fala do trabalho, da família, dos hobbies, das conquistas, das dores. Entrega um dossiê completo da existência dele. Resultado: não há mistério, não há o que desvendar, não há camadas. A curiosidade dela morre antes de nascer. O homem imanente revela-se em camadas, como uma cebola. Ele dá um detalhe, depois muda de assunto. Deixa uma ponta solta, um gancho, uma informação incompleta. Ele conta algo do passado, mas omite o final. Ele cita um plano para o futuro, mas não explica os detalhes. Ele a faz perguntar. Ele a faz caçar informações sobre ele. Nessa caçada, o corpo dela produz adrenalina, produz dopamina, produz os químicos da excitação. E o cérebro dela, burro e primitivo como todo cérebro é, associa essa excitação a ele. Ela não está excitada porque ele é incrível. Ela está excitada porque o processo de desvendá-lo gera prazer. E ela confunde uma coisa com a outra. O que ela mais deseja, no fundo do inconsciente dela, não é saber tudo sobre você. É sentir que há algo em você que ela nunca vai desvendar completamente. É a promessa de um mistério infinito. É a segurança de que ao seu lado, ela nunca ficará entediada porque você não é raso. Pense numa poça d'água. Em 5 minutos você vê o fundo, vê as pedrinhas, vê os insetos mortos. Acabou. Agora pense num oceano. Você pode navegar a vida inteira e ainda assim morrer sem conhecer as fossas mais profundas, sem explorar todas as correntezas, sem tocar o fundo. Você é um oceano ou uma poça para as mulheres que cruzam seu caminho, porque elas sentem a profundidade. Elas sentem quando um homem tem camadas. E isso, mais do que qualquer característica física, mais do que qualquer conquista material, é o que prende o desejo delas. Quando você internaliza de verdade que o seu valor não está no que você dá, mas no que você é, algo fundamental se quebra dentro de você. Você para de performar. Você para de tentar ser interessante e simplesmente se interessa pelo mundo. Essa diferença é captada instantaneamente pelo radar feminino. O homem imanente não precisa contar que é foda. Ele não precisa provar nada. A mulher ao lado dele sente isso na pele, na energia, na textura da presença dele. E as outras mulheres, as que observam de longe, também sentem. Elas sentem o cheiro nele. Não é cheiro literal, é cheiro energético. É a prova social mais poderosa que existe, a prova social do seu próprio estado de espírito. Porque quando você se basta, o mundo inteiro quer um pedaço do que você tem, incluindo ela. Existe um medo que corrói o homem explícito silenciosamente. Dia após dia, o medo de ser esquecido. Ele acorda e pensa nela, dorme e pensa nela. E no meio do dia mandou 3 mensagens para garantir que ainda existe na memória afetiva dela. A estratégia dele é simples, presença constante. Se ele estiver sempre lá, sempre disponível, sempre respondendo, sempre aparecendo, ela não vai conseguir esquecê-lo. O raciocínio parece lógico, mas a psicologia feminina não opera na lógica. Ela opera na poesia da falta. A mente feminina lembra com mais força do que faz falta do que está sempre presente. Você já reparou como aquela música que toca baixinho no elevador gruda na sua cabeça? Muito mais do que aquela que você coloca para tocar no último volume no carro. O implícito tem esse poder. O que está no fundo, no quase, no não totalmente acessível, ocupa um espaço desproporcional na memória. O que está explícito, alto, disponível, se torna ruído de fundo rapidamente. Ela pode passar um dia inteiro ao seu lado e te esquecer na semana seguinte se você não criou falta. Mas se você cria ausência depois de momentos de conexão genuína, ela pode passar semanas com sua imagem vagando pela cabeça sem convite. Desaparecer por um tempo não é um jogo. Não é tática manipulativa para fazer ela correr atrás. É uma necessidade biológica do processo de atração. Quando você some depois de uma sequência de interações de alta qualidade, você cria um vácuo. A rotina dela, que tinha você como um ponto de luz intermitente, de repente fica mais escura. O cérebro dela, que estava começando a associar prazer e curiosidade à sua presença, sente a falta do estímulo. E o que o cérebro faz quando sente falta de um estímulo que gerava prazer? Ele cria pensamentos obsessivos para tentar recuperá-lo. É igual ao vício. O viciado não pensa na droga porque ela está lá. Ele pensa porque ela não está. A ausência é o combustível da obsessão. Ela vai olhar o celular, vai reler suas últimas mensagens, vai se perguntar onde você está, com quem, fazendo o quê. Vai criar cenários na cabeça, vai lembrar de detalhes da sua voz, do seu cheiro, de algum gesto específico. Você se torna um fantasma que assombra os pensamentos dela sem precisar fazer nada. Percebe a economia de energia? Enquanto o homem explícito gasta horas pensando em estratégias, mensagens, presentes, abordagens, você simplesmente some e deixa o cérebro dela trabalhar para você. A ausência bem aplicada é mais produtiva que 1000 presenças mal aplicadas. O erro que muitos cometem, e que transforma a ausência em arma contra eles mesmos, é usar o sumiço como chantagem emocional.
Vou sumir para ver se ela sente minha falta. Isso é explícito. Isso cheira a manipulação barata. A mulher sente quando você está fazendo joguinho. Ela sente a intenção por trás do ato. E quando ela sente que você sumiu para testá-la, o efeito é o oposto. Ela se afasta definitivamente, porque ninguém gosta de ser manipulado. A ausência imanente é natural. Ela não é uma tática, é uma consequência. Você sumiu porque seu mundo é grande demais para ser abandonado por causa de uma mulher. Você sumiu porque estava vivendo, produzindo, treinando, viajando, trabalhando, evoluindo. Você não sumiu por ela. Você sumiu por você. E quando você volta, volta com uma história, uma energia nova, um brilho diferente no olhar. Não volta com a pergunta nos olhos. Sentiu minha falta? Essa pergunta mata o mistério. A volta natural, cheia de vida, é o selo de qualidade da sua ausência. Ela prova que você não estava escondido esperando. Você estava vivendo. E ela, que ficou, é que perdeu algo. O que a maioria dos homens não entende é que a ausência não serve para fazer ela pensar em você. Serve para fazer ela sentir a diferença entre os dias com você e os dias sem você. É um lembrete implícito de que você é um aditivo à vida dela, não à vida dela. Um homem que é a vida de uma mulher a sufoca, porque se você é a vida dela, ela não consegue respirar sem você. Isso gera dependência, mas não gera desejo. Desejo precisa de ar, precisa de espaço, precisa de liberdade. Um homem que é um aditivo essencial, que pode ser retirado a qualquer momento sem matá-la, mas cuja falta deixa tudo sem graça, esse homem cria vício. Ela não quer perder o aditivo. Ela não quer voltar à vida sem cor que existia antes de você. E é por isso que ela vai lutar para te manter por perto, sem que você precise pedir, sem que você precise implorar, sem que você precise ser explícito. A sua ausência falou mais alto que qualquer presença. O vazio que você deixou ecoou nos ouvidos dela muito depois que você se foi. O homem explícito tem uma relação doentia com a palavra não. Para ele não é uma porta que se fecha, é uma oportunidade que se perde, é uma desaprovação, é um risco de desagradar. Então ele diz sim para tudo. Sim, vamos onde você quiser. Sim, podemos fazer o que você prefere. Sim, não tem problema mudar nossos planos. Sim, tudo bem se você chegar atrasada. Sim, claro que entendo seu silêncio. Esse sim constante, repetido, automático, é a assinatura da submissão, é a linguagem do capacho. E o capacho pode ser útil, mas ninguém sente desejo por um capacho. Você pode pisar, pode limpar os sapatos, pode ignorar completamente. O capacho não reclama, não se impõe, não diz não. O capacho apenas aceita. A mulher não quer um homem que aceita tudo. Ela quer um homem que tem fronteiras, que tem vontades, que tem um mundo próprio com regras próprias. E a única maneira de comunicar isso é através do não. O homem imanente entende que o não é a ferramenta de poder mais sutil e mais potente que existe. Mas não é qualquer não. Não é um não agressivo, briguento, explosivo. Não é aquele não que diz, você não manda em mim com hostilidade. Esse não ainda é reativo, ainda é controlado por ela, porque foi provocado por ela. O não imanente é calmo. É firme. É às vezes até divertido. É um não que vem de um lugar tão sólido que não precisa se justificar. Ela diz, vamos naquele restaurante italiano que eu adoro? E você responde, não. Hoje quem escolhe sou eu, e vai ser surpresa. E sorri. Esse não é um choque delicioso no sistema nervoso dela. Primeiro porque ela não esperava. Segundo porque ele não veio acompanhado de raiva, veio acompanhado de direção. Você não disse não para contrariar. Você disse não para liderar. Você disse, eu tenho um rumo, eu tenho vontades, e estou te convidando para entrar no meu mundo, não para ser um coadjuvante decorativo no seu. Isso, meu amigo, é mais poderoso do que qualquer elogio, qualquer presente, qualquer declaração de amor. Isso é linguagem de homem que se basta. Quando você diz não para uma mulher acostumada a ouvir sim de todos os outros homens, você instantaneamente se torna um problema. E a mulher adora um bom problema para resolver. Ela vai se perguntar, por que ele disse não? O que eu preciso fazer para ter um sim dele? O que ele tem que os outros não têm? De repente, sem que ela perceba, a dinâmica se inverteu completamente. Ela não está mais na posição de quem avalia se você é digno. Ela está na posição de quem precisa provar que é digna do seu sim. Ela está trabalhando para te agradar. Ela está investindo energia emocional em você. E onde a energia emocional dela é investida, o desejo dela floresce. É lei. A consequência prática disso é simples e assustadora ao mesmo tempo. Da próxima vez que ela pedir sua opinião sobre alguma coisa, qualquer coisa, resista ao impulso automático de concordar. Não seja o homem que diz sim para tudo só para evitar conflito. Tenha uma opinião genuína, mesmo que seja contrária.
Se ela disser adoro filme de terror e você odiar, não finja que adora. Não diga, eu também com um sorriso amarelo. Diga, não consigo levar terror a sério, acho até engraçado, mas adoro um bom suspense psicológico. Você não está brigando, você não está desrespeitando o gosto dela, você está se diferenciando. Está mostrando que você existe como indivíduo, com preferências próprias, com uma identidade que não precisa se moldar a dela para ser aceito. Essa individuação é o ápice da imanência masculina. É o ponto em que você finalmente entende que não precisa ser o que ela quer para ser desejado. Pelo contrário, é exatamente por ser diferente, por ter seus próprios contornos, por dizer não quando precisa dizer não, que você se torna desejável. A mulher não quer um espelho que reflita as vontades dela. Ela quer um outro, um oposto, um complemento. Ela quer alguém que a desafie sem humilhar, que a lidere sem dominar, que diga não sem agredir. E quando você encarna isso, quando não sai de você com a mesma naturalidade que o sim saía antes, algo fundamental muda na percepção dela. Você deixou de ser mais um. Você se tornou o homem que ela não quer perder, o homem que disse não. E, por isso mesmo, fez o sim valer muito mais. Nós começamos esta jornada falando sobre invisibilidade, sobre a dor silenciosa de ser o homem que se esforça, que se entrega, que se declara, e ainda assim ver a mulher preferir exatamente aquele que não oferece nada. Você chegou aqui com uma pergunta atravessada na garganta, o que ele tem que eu não tenho? E ao longo desses capítulos, a resposta foi se revelando não no que ele tem, mas no que ele é. Ou melhor, no que ele não precisa provar que é. A diferença entre o homem explícito e o homem imanente não é uma questão de técnica, de palavras certas, de jogos de mensagem ou de estratégias de conquista. É uma diferença de estado de ser. É a diferença entre a água que corre sempre disponível e a fonte que aparece no deserto apenas para quem tem sede de verdade. O homem explícito vive implorando por um lugar na vida dela. Ele quer um espaço na agenda, um espaço no coração, um espaço na memória. Ele luta, negocia, se humilha, se diminui, tudo para garantir que não será esquecido. O homem imanente não implora por lugar nenhum. Ele simplesmente é o lugar. Ele é o porto para onde os barcos cansados querem voltar. Ele é a montanha que não precisa se mover para ser admirada. Ele é o silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. E quando você se torna esse lugar, não precisa mais correr atrás de ninguém. As pessoas, especialmente as mulheres, sentem quando um homem é um lugar seguro. Sentem quando ali existe profundidade, quando ali existe mistério, quando ali existe a promessa de que nunca vão descobrir tudo. E essa promessa, meu amigo, é o que prende o desejo feminino mais do que qualquer corrente. Recapitulando o poder do implícito, para que fique gravado no seu sistema nervoso. Primeiro, a mão que oferece um estado emocional é infinitamente mais poderosa que a mão que pede atenção. Enquanto você pedir, você será mais um na multidão de mendigos emocionais. Quando você oferecer, quando sua presença por si só já for uma experiência, você se torna inesquecível. Segundo, o silêncio e o olhar comunicam mais que 1000 palavras. Aprenda a calar a boca e deixar o corpo falar. Aprenda a sustentar um olhar que pergunta sem perguntar. Aprenda a usar a pausa como ferramenta de criação de desejo. Terceiro, o mistério que a faz caçar. Você não é um livro aberto. Você é um livro com páginas lacradas, que só se abrem para quem merece, e ela vai querer merecer. Quarto, a ausência que cria um vazio que só a sua presença preenche. Desapareça por existir, não por jogar. Viva seu mundo com tanta intensidade que sua ausência seja mais barulhenta que sua presença. Quinto, o não firme e calmo que estabelece seu valor. Diga não sem culpa, sem agressão, sem justificativa. Diga não porque você tem fronteiras, porque você tem vontades, porque você existe para além dela. Esse não inverte o jogo do desejo e coloca você no centro do palco. O segredo derradeiro, a verdade que você precisa internalizar antes de encerrar essa leitura, é que tudo isso é um reflexo. Você não faz essas coisas para conquistar uma mulher. Você não pratica o silêncio como técnica. Você não sustenta o olhar como estratégia. Você não diz não como joguinho. Você internaliza esses princípios porque eles são a expressão natural de um homem que se basta. Um homem que já é completo. E é exatamente por ser completo, por não precisar de nada externo para se sentir inteiro, que ele se torna um imã para tudo o que é incompleto e busca completude. A mulher não quer um homem que a complete. Ela já tentou isso e viu que não funciona. O que ela quer, desesperadamente, sem saber explicar, é um homem completo para, ao lado dele, sentir-se parte de algo maior. Ela quer ser incluída no mundo de um homem que já tem um mundo. Ela não quer construir o mundo dele. Ela quer visitá-lo. E talvez, se for digna, morar lá. Pare de tentar ser lembrado. Essa é a armadilha do homem explícito. Lembrança é volátil, é superficial, é coisa de curto prazo. Torne-se inesquecível. E a única maneira de ser inesquecível é sendo uma experiência.
não um discurso. Ninguém se lembra do que você disse com detalhes. Todo mundo se lembra de como você fez sentir. E como você faz sentir não está nas palavras. Está na textura da sua presença, na densidade do seu silêncio, na firmeza do seu não, na qualidade da sua ausência, na profundidade do seu olhar. Está no imanente. Saia do campo do óbvio. Saia do campo do barulho. Saia do campo do mendigo que estende a mão esperando migalhas. Entre no silêncio fértil do imanente. Entre na terra profunda de quem já é inteiro antes de qualquer relação. Torne-se a montanha. E observe, apenas observe, como o mundo começa a orbitar ao seu redor. Como as mulheres começam a sentir sua falta antes mesmo de você ir embora. Como elas começam a trabalhar pela sua atenção, não o contrário. Como o jogo se inverte sem que você precise fazer força. Porque a força estava em você o tempo todo. Você só estava gastando no lugar errado. A jornada é para dentro. O resultado é para fora. E quando você finalmente entende isso, meu amigo, nada nunca mais é como antes.